Boa tarde, tudo bem? Bom, meu nome é Júlio, como foi apresentado, eu sou professor da Fluminense Federal, na Universidade Federal Fluminense. Lá eu faço parte do curso de graduação em Ciências Atuariais e Finanças, mas a maior parte do tempo eu estou pesquisando na área de sustentabilidade. Eu faço parte do LATEC, um laboratório que já atua há 30 anos dentro dessa área. E lá nós temos um mestrado profissional em sistemas de gestão e um doutorado em sistemas de gestão sustentáveis, onde a gente consegue fazer pesquisa de ponta dentro da área. Me apresentando rapidamente aqui para vocês me conhecerem. Eu acho que o debate vai ser muito bom aí com a Isabela. Isabela, por favor. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigada à Câmara Italiana pelo convite. Obrigada, Júlio, pela oportunidade de dividir. Já conversamos bastante ali. Eu atuo na MJV, né, que é uma consultoria de inovação e tecnologia carioca, mas com atuação global. Então, a gente tem um escritório em Roma, que atua diretamente também em colaboração com o nosso escritório da França, em projetos, né, desse eixo ali na Europa. E a gente tem alguns mercados, né, alguns segmentos-chave de atuação. Energia é um deles, né, um dos nossos setores prioritários. A gente enxerga um enorme potencial, né, tanto no Brasil quanto fora, em trabalhar com esse segmento, e vem aí já 10 anos, pelo menos, né, 6 de forma mais ativa e direta, trabalhando no setor de energia. Atuo lá na área de sustentabilidade, né, mas estou lá há 10 anos também, então eu venho da área de inovação, na verdade, e tive o privilégio, né, de atuar com o segmento de energia, tanto em projetos de inovação, quanto de sustentabilidade, tendo sempre, né, a base tecnológica ali de fundo, porque acaba sendo, né, a melhor ferramenta e a melhor forma de impulsionar, né, a inovação e a criação de soluções sustentáveis. É isso, né? Quando a gente trabalha o tema sustentabilidade, lá na universidade, a universidade já está até mapeando suas árvores para ver a questão do crédito de carbono, a gente tem um alinhamento muito forte com aspectos econômicos, né? Dentro da minha linha de pesquisa, né, conversando com a Isabel, a questão, né, quando você observa os relatórios hoje de sustentabilidade, como, né, o ESG, né, você tem o Integrated Reporting, a gente observa dentro desse movimento todos ativos que estão vinculados a esses tipos de iniciativa que são do campo intangível. E é ali que está o grande desafio, porque os programas hoje que a gente está preparando os alunos, eles são interdisciplinares. E dentro da linha interdisciplinar é que a gente começa a observar a importância de um debate envolvendo questões de inovação, questões tecnológicas e questões humanas. Tanto que hoje, dentro do relato integrado, que é um dos relatórios que as empresas hoje vêm desenvolvendo, você tem praticamente 4 ativos, né, que são considerados como intangíveis e que estão vinculados diretamente à criação de valor dentro da organização. Pesquisas que a gente tem feito agora, a gente consegue demonstrar, a minha área é uma área muito vinculada à gestão da sustentabilidade, com finanças e estatística junto. A gente conseguiu já observar alguns movimentos que o desenvolvimento da questão ambiental dentro da organização, como a Votorantim tem feito e várias organizações, elas praticamente precificam seus ativos. Ou seja, você melhora o desempenho econômico da organização através de indicadores que muitos daqui conhecem, que têm relação com o demonstrativo do resultado do exercício e que influencia direto o retorno sobre os ativos. E é ali que o presidente, né, fica, e os grandes acionistas ficam atentos. Uma última pesquisa que a gente debateu era justamente como a criação de valor trafega por essa questão e por esse tema, e é onde é sensível esse ponto. Por que hoje fazer sustentabilidade, trabalhar a questão ambiental, trabalhar a questão da inovação, ela é fundamental? Porque é uma questão realmente que desenvolve a parte econômica da empresa, né? Como eu sou do Departamento de Ciências Atuariais, né, nós temos a Generale, nossa associada da Câmara de Comércio, inclusive felicito a nossa presidente aqui, a professora Renata, é um prazer, né? Então, a gente observa que os nossos atuários hoje, quando são formados pela Universidade Federal Fluminense, ele obrigatoriamente já sai com uma visão da sustentabilidade, porque hoje, quando você faz precificação de risco dentro de uma carteira de ativos, não adianta você olhar o que o pessoal observa muito de certos indicadores que olham para trás. A gente tem que olhar para frente e para frente tem uma relação direta com a gestão da empresa. E aí vem a questão da materialidade, que é um debate que a gente tem feito muito grande para saber se empresas que inovam,
Se empresas que estão trabalhando o aspecto tecnológico têm materialidade para ser auditada, de forma que o tomador de risco, o investidor, consiga fornecer taxas com menor risco. Então, os nossos atuários hoje, como os nossos doutorandos e mestrando, nosso desafio é justamente entender a questão tecnológica vinculada à questão econômica. E olhando os ativos como ativo ambiental, ativo social, né, que são ativos que estão dentro dos relatórios de sustentabilidade, alinhado também a ativos como o capital humano, né, daí a importância do capital humano. Capital humano agora, nós estamos acabando de desenvolver um artigo que a gente deve publicar em breve, e fica claro como ele é um ativo de performance do próprio ativo da organização. Você trabalhar o ser humano dentro do aspecto inovação, como a gente estava conversando agora há pouco, você está praticamente falando o seguinte para o acionista: olha, a série histórica de resultados econômicos está vinculada a um capital humano que inova. E capital humano inova com uma boa gestão, com uma boa liderança. Então, a importância da liderança e a importância da questão interdisciplinar dentro desse conceito de sustentabilidade. Aí, quando eu falo de inovação, eu tenho que passar a bola para minha colega aqui, a Isabel. Acho que em torno do que você estava falando, né, é o que a gente comentou mais cedo também, é a dificuldade que a gente tem aqui no Brasil de conseguir dados, né, de acessar dados das organizações para que a gente consiga fazer, né, uma avaliação mais precisa, né, um estudo mais preciso de materialidade, de riscos e assim por diante. Que quando a gente olha para um cenário europeu, ou até mesmo, né, especificamente falando da Itália, a gente consegue isso com muito mais facilidade, né? A gente consegue olhar esses dados e trabalhar de forma mais ativa e precisa. E eu acho que isso vem muito em função do contexto da União Europeia como um todo, né? Das metas climáticas que a própria União Europeia, né, impõe e que o país segue, né? E busca, né? E acaba sendo um motor que promove, que impulsiona esse caminho da transição energética, né, e da sustentabilidade dentro de todo esse contexto. E acho que quando a gente olha para o setor elétrico em si, né, a Itália em específico, ela tá indo bem. Tem uma série de empresas de energia italiana que a gente vê, inclusive muitas aqui no Brasil. Então, mas se a gente olha para outros setores, a gente vê que essa evolução ela é quase que um pouco assíncrona, né? Então tem outros segmentos, transporte, construção civil, etc., que estão caminhando um pouco mais lento, né? Em função de algumas dificuldades mesmo em entender como adequar esses aspectos ESG, né, dentro do negócio. Porque muito se fala, né, de que não podemos só considerar o ESG como um conjunto de critérios e requisitos, precisamos incorporar isso, né, no negócio, na estrutura, né, da empresa como um pilar estratégico. E a gente entende que alguns segmentos, né, têm mais facilidade com isso, outros não. O setor de energia, acho que muito em função, né, de todos os acontecimentos regulatórios da última década ou mais, vem conseguindo isso, e acho que em função disso vem avançando, né, um pouco mais essa pauta e essa discussão. Sim, eu acho que a Isabela ela toca num ponto que é muito sensível, né? Eu que sou da academia, mas antes da academia eu trabalhei muitos anos no mercado privado brasileiro. Hoje já estou na Federal Fluminense já há quase 13 anos. E a dificuldade que a gente encontra hoje é justamente isso, é dados, né? O Brasil tem muita dificuldade com dados. Diferente quando você vai na Itália, né? Eu tive ano passado na Politécnica Turim, a gente tem lá uma parceria, tem um professor de lá orientando alunos nossos, nosso aqui no Brasil, e a gente percebe que toda vez que toca o dado, né? Onde vai buscar o dado? Porque é preciso fazer um estudo de caso. A minha pesquisa trabalha muito com pesquisa survey, quer dizer, eu tenho que mandar um questionário, preciso coletar aqueles dados, eu trabalho com escalas Likert de percepção. Não é fácil buscar o tamanho de amostra adequada, e quando você vai para a Europa ele é muito mais fácil. Mas eu acho que, né, observando todo esse cenário e como colocado a questão energética, o que a gente percebe muito é que quando você tem empresas SA, é um pouco mais fácil de você acessar. Mas a questão de acessar dados hoje, diante do aspecto de risco e diante da questão ESG e materialidade, como a Isabel colocou, é justamente ver a acurácia dessas informações. Porque a gente orienta alunos hoje na universidade que são alunos que são de um mestrado profissional. Então, são alunos que trabalham no mercado. E muitas das vezes o aluno vem do próprio mercado, a própria empresa tem dificuldade com a empresa de buscar o dado.
Se é para você ver, para ter uma ideia. Mas quando a organização percebe que isso cria valor de alguma forma dentro da matriz dela, esse fato fica mais facilitado. O que hoje a Federal faz, Fluminense, né, junto com os alunos, é estar trabalhando muito próximo do mercado, mas entregando produtos. Né? A gente entrega muita patente, a gente tem entregado muito registro de software, as dissertações e teses, quando saem em forma de produto, que são aplicados. E isso acaba motivando mais o setor a abrir mais as portas e fazer mais parcerias para poder desenvolver. Porque quando você lida com questão energética, quando você vai trabalhar com empresas de grande porte, e né, a Isabel fala da questão estratégica, um debate que nós tivemos muito foi qual é a diferença entre estratégia ESG e cultura ESG. São questões diferentes, tá ok? Quando você fala de questão estratégica, você está falando de uma questão que pode mudar. Cultura, não. A empresa tem a cultura de fazer ou de estar numa atividade de menor impacto, que é o caso. E quando a gente lida com esses aspectos, a gente está de frente de questões de visibilidade de informação, que muitas das vezes, alguns investidores que eu conheço, que eu trabalho, eu já fiz vários webinars, inclusive com CEOs da área financeira, eles perguntam, pô, Júlio, às vezes eu tenho dúvida se aquilo que está no relatório é aquilo que acontece de fato. Né? Tivemos o problema da Vale. A questão da Vale custou muito caro para ela e para a sociedade. Se você olhar a parte econômica, ficou um ano quase sem pagar dividendos. Quer dizer, quando você tem um impacto ambiental, é isso que a gente tem observado, da importância de trabalhar esse aspecto dentro da estratégia da cultura da empresa, é para evitar passivo de longo prazo. Porque se fala de materialidade muito ali no momento presente, mas nós sabemos que o produto e o serviço, ele performa um ciclo de vida. Que esses passivos, muitas vezes, não ocorrem ali na hora que você fabrica, na hora que você monta. Ele ocorre quando você descarta. O caso da Vale foi descarte. E quando isso aí volta com alguns bilhões de reais. Isso afeta seriamente, né, a matriz financeira dela. E aí você começa a ver investidores nacionais, internacionais, onde a primeira coisa que eles perguntam, como é que está a transparência disso? Será que eu consigo tangibilizar essas informações de forma que eu veja que aquele dado que está exposto tem uma materialidade auditável? De forma que eu consiga? Aí você entra num outro campo, que é um campo mais complexo. Como falar com um auditor sobre isso? Eu já fui diretor financeiro da Fundação Euclides da Cunha, a Fundação de Apoio da Universidade Federal Fluminense, e ali nós lidávamos 400 projetos. A pergunta era, qual desses projetos pode gerar um impacto ambiental ou social para a universidade? Como mitigar esse risco dentro do ciclo de vida desse processo? Aí tem que chamar o pesquisador. Aí entra a gente ali fazendo uma série de trabalhos, né? De forma que a gente tenta, Isabel, verificar se aquelas informações, aqueles dados são materiais e se aquela materialidade é factível de ser auditada e observar se aquilo realmente volta em menor risco para o tomador de risco. Que isso tem sido um dos aspectos, eu vou querer ouvir a Isabel nisso aí, porque ela é do mercado. Eu ia dizer que os desafios são os mesmos, eu diria. Porque do lado de cá, principalmente quando a gente olha na área de tecnologia, né, os projetos de dados e que relacionam, às vezes, agora, né, a inteligência artificial, as empresas chegando querendo trabalhar com inteligência artificial, e tem uma série de outros, eu gosto de falar de feijão com arroz, que ainda não foram olhados, né, por trás. Então, essa questão dos dados realmente é um problema, principalmente quando a gente olha do ponto de vista da sustentabilidade, porque, assim, nunca foi olhado, né? Nunca foi exigido. O que estava sendo feito estava bom. Então, agora começa a existir, né, uma preocupação maior e chega demais para a gente, né? Assim, enquanto consultoria, as empresas chegam geralmente, né, com problemas ou desafios. E eu ouso dizer que o quê? 70% é relacionado a dados, né? Assim, como que eu organizo os dados da minha organização para eu conseguir reportar, para eu dar maior transparência para o investidor e por aí vai. Mas eu vejo também um pouco de falta de priorização e investimento de fato, né? Assim, o problema existe, a dor existe, né? As empresas chegam, mas na hora do vamos ver, digamos assim, é um pouco mais complicado, né? Porque envolve mexer com uma série de sistemas, de processos e cultura, né? Mentalidade.
de diferentes áreas da empresa, né, de diferentes setores, de diferentes processos. Então, demanda um olhar sistêmico e holístico para que você consiga ter, né, uma informação de qualidade, um dado, né, acurado e assim por diante. Então, esse é um desafio que existe no mercado, e que a gente, né, passa por isso, e que sim, existem organizações que têm mais abertura, que têm mais intenção, né, não querendo ser abraçadora de árvore, assim, né, falando do propósito, da intenção, mas na linha de que quando você olha, né, principalmente para a Europa, existem metas, né, existem normas. Então, as empresas, principalmente de matriz europeia, elas têm vindo, né, mais fortemente com metas, né, de descarbonização, né, de carbono zero, carbono neutro, por aí vai. Então, né, a gente conseguiu fazer tem um case interessante, né, que foi para uma empresa de energia de matriz europeia, não era italiana, mas que a gente conseguiu ter sucesso, né? Que foi, a gente assinamos NDA, assinamos tudo possível, abriram para gente todo o planejamento estratégico da empresa a longo prazo e a gente conseguiu sentar junto e olhar como que a sustentabilidade pode deixar de ser um objetivo não financeiro, né? Para se tornar um objetivo também financeiro, que vai nas metas de todos os colaboradores, que vai ser cascateado, né? Que vai ter que ser monitorado, reportado e por aí vai. E com sucesso conseguimos, né, para o planejamento, para a revisão do planejamento estratégico, incluir uma meta, né, de sustentabilidade como objetivo financeiro dessa empresa de energia. E em função e assim, isso aqui no Brasil, mas em função do quê? De um direcionamento que estava vindo da matriz lá na Europa, né? Então, assim, seguindo toda uma. Eu sinto que, assim, aqui no Brasil a gente está funcionando em cascata, né? E que o setor privado tem impulsionado isso em função das regulamentações que estão acontecendo lá fora. E vem esse movimento. E eu sinto que aqui no nosso cenário, não apenas, né? Acho que a nível global, você citou a relevância das parcerias, né? Eu acho que é a chave, assim, né? Eu diria que a inovação aberta, ela é o ponto-chave para conseguir uma transição energética mais eficaz e até para acelerar, digamos assim, né, esse processo. Porque quando a gente consegue juntar, né, mentes diferentes com conhecimentos semelhantes, mas sobre diferentes pontos de vista, né? Vamos supor, a gente tem aqui esse copo, mas eu estou olhando daqui, você daqui, né? Uma startup está olhando dali, e por aí vai, a gente consegue juntar, né, essas perspectivas e gerar soluções melhores, mais eficientes, e assim por diante. Então, a gente tem essa experiência da inovação aberta, a gente tem um laboratório, não é na UF, é na UFRJ, tem um laboratório lá no Parque Tecnológico que a gente atua em colaboração direta, né, com a academia, principalmente para dados, inteligência artificial, assim, base tecnológica. E aí a gente pega isso e direciona para alguns desafios, né, de mercado, energia, saúde, por aí vai. E aí a gente consegue, com isso, ver na prática o potencial da colaboração. Multissetorial, eu diria, né? Assim, de diferentes pontos de vista. E a gente conseguiu, a partir disso, criar uma startup que atua aqui no Rio, que eu adoro fazer propaganda dela. Esse é o meu momento merchan, que é a Circula, que faz a coleta domiciliar gratuita de resíduo eletrônico. E, assim, foi um projeto que nasceu né, no contexto empresa, universidade, e que hoje virou um negócio à parte, né, da MJV. Então, trazendo de volta, né, para uma relação Brasil-Itália, a gente viu no ano passado o Brasil, né, sendo sede do G20. A Itália também foi sede do G7, né, se não me engano. Então, e nessa ocasião, os países assinaram, né, um acordo de colaboração mútua para troca de conhecimento, para impulsionar, né, a educação, o desenvolvimento de soluções. Então, eu diria que o cenário é favorável, né, se a gente for pensar de colaboração
e de inovação aberta, né, para além do contexto Brasil, né? Então, considerando Brasil e Itália. E a gente vê já empresas do Brasil, com a Embrapa, com a Universidade de Turim, empresas de energia, trabalhando juntas em colaboração, né, com investimento para desenvolver soluções, né, aqui no Brasil, lá. Então, eu vejo um potencial muito grande, assim, e acho que quando a gente fala de inovação aberta, o que está por trás, né, é a colaboração, é parceria, e isso é fundamental para que a gente consiga atingir um cenário, né, de transição energética justa. Não, acho que a Isabela faz duas colocações que são muito importantes, que é a questão interdisciplinar. A questão interdisciplinar com a sustentabilidade, acho que ela é muito bem-vinda, né, inerente. Tanto que o doutorado que eu participo, ele está na área interdisciplinar. A gente nunca orienta um aluno sozinho. Sempre tem um outro professor de uma outra área. Eu lembro há muitos anos atrás, ainda quando eu trabalhava no mercado privado, que a gente fez a fusão de duas empresas. Eu nunca esqueci disso, Isabel. E quando a gente fez a fusão, o que se esperava era que os ativos dessem maior retorno. Isso não estava ocorrendo. Aí mudou o presidente da empresa e chegou um presidente francês e ele fez uma colocação que eu nunca esqueci e também ficou muito claro o que é questões interdisciplinares. Ele falou que o problema da empresa não estava nos ativos, e sim na questão antropológica. Então ele contratou um antropólogo corporativo. Aquilo deu um nó na minha cabeça. O que antropologia tem a ver? Ele percebeu que a empresa estava competindo entre si. Aquela fusão foi feita com duas empresas do mesmo setor. Então a turma se sabotava sem saber. Quando ele contratou, ele conseguiu trabalhar e homogeneizar a cultura da organização. E nessa homogeneização, sim, os ativos começaram a dar resultado. Então, o que eu observo na sustentabilidade é isso. As questões sociais, ambientais e de governança, elas estão muito vinculadas à questão econômica. Eu posso falar aqui da Americanas, né? Está aberta, governança. Uma ação que sai de R$ 23 para alguns centavos é uma questão muito séria, né? A própria Vale, como eu coloquei, e poderia citar outras, o rebatimento acaba na questão econômica. Então, os investidores hoje, pelo que eu observo, eles enxergam com bons olhos a questão interdisciplinar. Eu acho que isso tem uma relação muito forte com a universidade. Nós temos que formar pessoas que tenham uma visão, né, não só global, mas também interdisciplinar da solução de problema. Porque os problemas contemporâneos hoje são muito complexos. A gente recebe atividades hoje dentro da universidade. A universidade tem projetos com o Brasil inteiro e fora do Brasil. Nós temos universidades internacionais coligadas. E o que a gente percebe hoje é que essa união que você acaba de colocar é um dos caminhos para a solução. E aí sim, você tem várias visões diferentes, né? Eu sempre fui crítico de um termo chamado triple bottom line da sustentabilidade. Eu lembro, né, questão econômica, social, ambiental. Quando eu olho para aquela figura, eu vejo uma sustentabilidade estática. E eu sei que ela é dinâmica em função do tempo. Então, quando eu acabei meu doutorado em 2012, o que a gente percebeu é, se as empresas têm produtos que são vendidos, né, e trafega pelo tempo, os impactos trafegam de forma diferente pelo tempo também. E a gente tem vários exemplos disso. O impacto, às vezes, social e ambiental dentro da construção de um produto é totalmente diferente quando opera. E depois a gente percebeu que a maior parte dos passivos ocorrem quando o produto está operando, não quando ele está sendo construído e nem quando está sendo projetado. Esse é o conceito básico do ciclo de vida. E se isso é uma verdade, eu tenho que formar alunos que enxerguem isso. Então, o meu desafio hoje, lá no Departamento de Ciências Atuariais, onde eu sou professor, né, a minha aula lá, eu trabalho muito com demografia e modelos probabilísticos, né, que aí é mais a estatística, mas isso na graduação, a gente já está colocando disciplinas onde eles precisam sair de uma visão onde o risco não está mais no beta da vida, no VPL da vida, naquelas questões econômicas. O risco está muito mais hoje vinculado a uma questão material em função de uma gestão de longo prazo. E esse comprometimento estratégico é muito importante. Então, eles recebem aula lá de sustentabilidade, planejamento estratégico e em atuária. Uma vez conversando até com a Andréa, da Generali, já tem bastante tempo, a gente estava falando sobre isso, que o risco mudou completamente de figura. O risco que você enxergava antigamente pelos indicadores de risco, todos estavam vinculados em questões que tinham ocorrido no passado. E o problema está no futuro se não souber fazer um projeto que possa gerar algum tipo de impacto. Então, o financiador já enxerga isso. Se você pegar qualquer financiador hoje, a primeira coisa que ele faz é te entregar um caminhão de documentos
onde vai ter uma série de informações ligadas à questão ambiental e social e como você desenvolve os projetos. Ele não vai estar preocupado com o teu financeiro naquele momento, porque ele está preocupado é o seguinte, que passivo essa empresa pode me entregar para o meu capital. Tanto que eu falo, se você trabalhar fortemente no desenvolvimento de risco, observando essas vertentes, certamente tu vai ter uma taxa melhor e menor. Quando você tem uma taxa de financiamento menor, você influencia um indicador que a gente chama de valor presente líquido, né? Que quanto maior for a taxa, menor ele é. Ou seja, menos competitivo você fica. Quanto maior, quanto menor a taxa, maior esse indicador e você fica mais competitivo. Então, nós já sabemos que o processo competitivo, quando observa a questão ESG, é uma relação econômica e é uma relação também, muitas das vezes, de governo. E é uma relação também de educação. Nós temos que formar mão de obra para isso. Isso é uma crítica que a gente faz dentro da universidade, Isabel. De criar grupos interdisciplinares de pesquisa, como nós estamos fazendo isso para desenvolver esses alunos de forma que eles consigam, no futuro, enxergar risco, enxergar estratégia, enxergar soluções de forma interdisciplinar. E aí eu te devolvo exatamente, eu acho que a gente está alinhado nisso. Sim, completamente, porque acho que os desafios que a gente tem hoje para lidar, né, a nível global, eles são desafios complexos, e a gente não vai conseguir resolver desafios complexos de formas simples ou lineares, né, ou isoladas, né? Então, daí vem a questão do trabalho em rede, das parcerias que a gente estava falando, da multidisciplinaridade, e acho que para além disso, né, voltando na questão da cultura que você trouxe também, quando a gente olha para qualquer transição necessária, e aí aqui falando da transição energética, ela não é uma questão só tecnológica, né? Tem muito mais por trás. Aí a gente fala muito também sobre a descarbonização. Sim, a descarbonização é um eixo central, né, da transição energética, mas o que está por trás disso, né, dessa descarbonização? É modelo de negócio, é mentalidade, é, é articulação, é colaboração. São uma série de fatores que pensando, né, sozinho, numa casinha fechada, numa casinha não, num quarto fechado, numa sala fechada, uma pessoa não consegue resolver, né? Não funciona mais assim. E acho que até a forma de pensar e de planejar precisa mudar e vem mudando. Tem algumas organizações que fazem isso há bastante tempo, se eu não me engano, a Shell é um exemplo disso, que é na forma de realizar um planejamento estratégico, né? A maioria das empresas pega, olha o resultado dos últimos 2, 3 anos e pensa, a partir daqui eu vou projetar, né, o meu próximo ano. Acontece que os tempos que a gente vive são muito incertos, né? A gente estava falando ali fora, o mundo está muito estranho. E existem algumas pesquisas até que mostram que, com relação ao clima, que acho que 80% ou mais do clima para o ano que vem já não é mais previsível. Você já não consegue mais prever, né, como vai ser o clima. Então, assim, a gente está atuando em cenários de incertezas. E aí, para isso, a gente precisa... Como que a gente se prepara, né? Como que uma grande empresa se prepara? Como que, tendo metas climáticas e tendo que trabalhar e acelerar uma transição energética, eu vou me preparar para isso? Então, não faz sentido mais a gente se planejar olhando para o passado, né? A gente tem que começar a se planejar olhando para o futuro. E ninguém tem bola de cristal, né? Não existe uma coisa assim. Então, no pensamento colaborativo e nas diferentes, né, competências e habilidades de diferentes setores que a gente consegue evoluir. E é nessa linha que quando alguém chega para a gente falando, a gente quer fazer a estratégia da nossa empresa, eu falo, tá, mas eu vou olhar para frente. A gente vai falar de foresight estratégico. A gente não vai falar, né, de planejamento estratégico. Beleza, vamos, claro, olhar para trás para entender contexto, mas isso não vai ser a base para a gente pensar o seu futuro, né? E aí é isso, é trabalhar com um desenho de cenários. Quais são os cenários possíveis, né? E é um trabalho um pouco especulativo, mas com muita base científica, muita base, né, de pesquisa para respaldar esses desenhos, né, e essas estratégias. E eu acho que mais gente, né, falando agora do setor privado, mais empresas precisam ter esse olhar.
mas governos precisam ter esse olhar. A gente vê alguns, né, governos tendo sucesso na Europa, de novo, nesse sentido, mas é o futuro para a gente conseguir se adaptar ao que vem pela frente. Eu acho que é a Isabel, né? Porque a gente não combinou nada disso, né, nessa conversa. E parece estar tão. O que eu vejo muitas das vezes nesse aspecto, né, que a sustentabilidade hoje está sendo provocada por alguns atores. O financeiro é um. O tomador de risco está preocupado, porque está doendo no bolso. Parece que tudo dói no bolso, a coisa às vezes toma mais velocidade. Governo é um grande ator. O governo tem que trabalhar cada vez mais forte na formação de mão de obra, né? Olhando para frente, observando esses cenários complexos. E você tem os grandes partners. Quer dizer, a gente sabe que grandes empresas influenciam as suas cadeias de valor, as suas cadeias de supply chain, porque é onde está a maior parte das pequenas e médias. E ali é o maior desafio. Porque a pequena e média empresa não tem recurso, essa é a verdade. E ela tem que trabalhar a baixa emissão para poder a grande, né, poder fazer a estratégia dela ocorrer. Uma questão que a gente tem observado cada vez mais é o papel da universidade, que nós formamos as pessoas, né? E nessa linha de formação é fundamental o debate quando ele vem de várias visões distintas. Quer dizer, eu tenho que ter, talvez, antropólogo perto, né? A questão cultural é importante quando trata do tema. Eu tenho que ter gente da área ambiental, eu tenho que ter gente da área social. Tanto que para tu formar hoje um CFO, se ele enxergar só o beta do risco dele, que é uma covariância que olha para trás, ele vai ter muito problema na empresa. Então, ele vai ter que ter uma visão, sim, interdisciplinar para poder entender esse risco para o tomador de risco, onde ele vai lá pegar o recurso dele, onde ele deposita as ações ordinárias na sua tesouraria, onde eu, como investidor, compro. Quer dizer, hoje, quando eu analiso uma empresa, né, eu trabalhei uns anos na Faria Lima lá, né, era outra visão naquela época. Hoje, sem dúvida, é observar a estratégia que ele está tomando em função de risco para frente, não pelo que ele me apresentou de resultados passados. E como ele vincula essa materialidade ESG com os resultados econômicos. Eu tenho que enxergar essa rastreabilidade para saber se isso, de fato, está gerando valor para a empresa. Porque a questão intangível, que sempre foi muito debatida, hoje ela está precificada numa conta contábil chamada Goodwill. Está lá. A questão é, a maior valor das empresas hoje são as empresas de inovação, porque elas trabalham muito na linha do intangível. Isso tem relação com o capital humano muito forte. Então, o capital humano é uma atividade dentro da organização e tem que ser desenvolvida. E agora, com os soft skills que a gente começa a observar, as questões emocionais que influenciam, eu tenho pesquisadora que está trabalhando isso comigo, né, que ela fala, olha, quanto mais trabalho vinculado aos soft skills, trabalhar meditação, trabalhar desenvolvimento humano, você tem, de fato, um desenvolvimento econômico muito maior. É interessante que, muitas das vezes, a gente pega as séries históricas das empresas que atuam dessa forma e você vê maior estabilidade no aspecto econômico. As empresas são menos voláteis, são menos suscetíveis à volatilidade. E como a Isabel colocou, olhar para frente. Os modelos de previsão são modelos regressivos. Eu trabalho um pouquinho com isso, não com previsão especificamente, mas conheço a estatística por trás. É dificílimo você fazer modelagens onde você quer olhar para frente, mas o evento está em constantes mudanças que você não consegue trabalhar mais. E a única forma de lidar com isso é com equipes interdisciplinares, tentando enxergar vários pontos, várias visões distintas, isso ancorado na estratégia da empresa, de forma que ela consiga formar os cenários, como você colocou, com maior riqueza que puder. Então, os desafios que a gente observa hoje são desafios, Isabel, sem dúvida, dentro dessa linha que a gente está conversando, mas muito vinculada à questão educacional. Isso é um trabalho que a universidade faz e outras que eu estou vendo, né? E também vinculado também à questão de governo e as grandes partners, tem que estar trabalhando junto. E aí, nosso tempo está acabando, parece, eu vou passar a palavra para a Isabel vai lá encerrar. Fica eu estou vendo ali só piscando vermelho. Serei breve, serei rápida nas palavras finais. Eu acho que a gente falou muito sobre a questão ambiental. Eu queria trazer aqui para o final só a reflexão do aspecto social também, né? Quando a gente fala de uma transição energética justa, que, bem, isso tem tantas camadas, não sei nem porque eu fui falar disso agora. Mas acho que quando a gente olha, né, para o contexto Brasil, para a dimensão do nosso país, tem uma série de fatores, né, de acesso, de inclusão, que a gente tem um privilégio, né, de ter uma energia elétrica, vou no mais básico aqui na nossa casa, mas não é a realidade, né, de grande parte da população. Mas quando a gente fala
sobre uma transição energética justa, né, é uma cebola, eu diria, tem várias camadas. Porque existe recurso, né? Existe bastante recurso sendo colocado, bastante linha de financiamento, linha de crédito para a transição energética, mas para quem que isso é acessível, né? Então, assim, a própria Itália está com vários programas, né, de financiamento aí. Faz uns 10 anos que eu não falo italiano, mas eu tenho Transizione 5.0, que que é assim de grande valor, mas também vem enfrentado, né, a crítica do acesso, né? Assim, ele é acessível para pequenas empresas, né, para pequenos negócios que também estão nessa jornada, né, de uma transição energética. Então, esse é um outro ponto. E você trouxe também a questão da profissionalização, né, de como que você recicla profissionais que estão habituados a trabalhar no segmento, né, de um determinado modo, um determinado modelo, e tem que se adequar, né, adaptar a um outro modelo. Então, assim, trazer a palavra justa para dentro do termo, né, de transição energética tem muitas camadas. E eu vou me encerrar por aqui, e só agradecer pela oportunidade de estar aqui com você Obrigado, e gente. com o público.